No abismo azul escuro, onde a luz do sol nunca ousa penetrar, jaz um reino de segredos incalculáveis e terrores inimagináveis. A Fossa das Marianas. Com mais de 11.000 metros de profundidade, ela é a cicatriz mais profunda do nosso planeta, um portal para um mundo que desafia a própria compreensão humana. Lendas sussurram sobre criaturas colossais e civilizações perdidas que habitam suas profundezas, enquanto medos ancestrais ecoam na mente de quem ousa contemplar seu mistério. O que realmente se esconde nas profundezas inexploradas, aguardando para ser descoberto ou talvez para despertar? Esta é a pergunta que assombra a doutora Sofia Almeida. Seus olhos, de um azul tão profundo quanto o oceano que ela devota sua vida a desvendar, brilhavam com uma mistura de paixão e uma dor latente. Sofia não era apenas uma cientista marinha brilhante. Era uma alma atormentada pela obsessão de desvendar os segredos da Fossa das Marianas. Sua motivação era mais profunda do que a mera busca pelo conhecimento. Era um tributo, uma promessa silenciosa feita a um fantasma do passado. Anos antes, o oceano havia tirado dela o homem que a inspirou, seu pai, um explorador marinho destemido, cujo destino foi selado nas águas escuras em circunstâncias misteriosas. Ele buscava algo na imensidão azul, algo que o levou a um fim prematuro, deixando Sofia com um legado de perguntas sem respostas e um vazio no coração. A cada amostra coletada, a cada dado analisado, era a memória de seu pai que a impulsionava, a promessa de que ela terminaria o que ele começou. Sua equipe era um microcosmo de esperança e ceticismo. Havia o Dr. Ricardo Mendes, uma figura proeminente na comunidade científica, antigo mentor de seu pai, cujos cabelos grisalhos e olhar penetrante sugeriam uma vida inteira de experiência. Mas em seus olhos, Sofia via uma sombra de desconfiança, um ceticismo que beirava a rivalidade. Ricardo era agora financiado por uma corporação cujos interesses pareciam se alinhar mais com o lucro do que com a pura descoberta, e ele parecia determinado a minar os esforços de Sofia. Ele não apenas duvidava de suas teorias, mas parecia ter um interesse pessoal em mantê-la longe das profundezas que tanto a atraíam. Ao lado de Sofia, porém, havia lealdade. Um engenheiro robusto e calado, cujo nome raramente era pronunciado, mas cujas mãos habilidosas eram a espinha dorsal de qualquer empreendimento tecnológico. E um jovem biólogo idealista, com olhos arregalados de admiração e uma sede insaciável por desvendar os mistérios da vida marinha. Eles eram o seu porto seguro, o elo que a mantinha ancorada, enquanto a pressão para provar a si mesma e honrar a memória do pai crescia. Os preparativos para a expedição estavam em pleno andamento. O submersível experimental, uma maravilha da engenharia, permanecia no hangar, seu casco de titânio brilhando sob as luzes. Cada componente, cada circuito, havia sido meticulosamente testado para suportar a pressão esmagadora das profundezas. Sofia sabia dos riscos. A descida à Fossa das Marianas era uma viagem a um território hostil, onde a menor falha poderia significar a aniquilação. Mas havia algo mais. Algo que alimentava sua obsessão e desafiava toda a lógica científica. Anomalias. Dados estranhos que piscavam nos monitores, sinais que pareciam emanar das profundezas mais escuras da fossa. Um padrão que não se encaixava em nenhuma explicação conhecida, um pulso que sugeria algo mais do que geologia ou biologia. Seria essa a chave para o mistério que seu pai perseguia? Ou um prenúncio de desastre? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A descida começou. O submersível experimental, batizado de Nautilus II, em uma homenagem sutil aos contos de Verne, deslizou da superfície, engolido pela imensidão azul que rapidamente se transformava em um negrume absoluto. Dentro da cabine compacta,
A atmosfera era uma mistura palpável de excitação e apreensão. Sofia observava os monitores, os números da profundidade aumentando vertiginosamente, cada metro uma vitória contra a pressão esmagadora que tentava esmagá-los. O engenheiro, com sua expressão impenetrável, monitorava os sistemas, seus dedos movendo-se com precisão sobre os controles. O jovem biólogo, olhos colados à pequena janela de visualização, murmurava maravilhado a cada vislumbre de bioluminescência, criaturas fantásticas que dançavam nas trevas, testemunhas silenciosas de um mundo alienígena. A cada 1000 metros, o submersível gemia, pequenos estalos metálicos ecoando na cabine, lembretes constantes da fragilidade de sua embarcação. Sofia sentia o peso do oceano, não apenas fisicamente, mas também a carga emocional da missão. Seu pai havia tentado isso. Ele havia se aventurado nessas mesmas profundezas e o pensamento a impulsionava e a aterrorizava simultaneamente. De repente, um alarme agudo rompeu o silêncio. Um dos sistemas de navegação falhava intermitentemente. O engenheiro agiu rapidamente, mas a tensão aumentou. Sons inexplicáveis, como arranhões distantes na carcaça de titânio, começaram a preencher o áudio, fazendo a equipe se entreolhar à beira do pânico. Seria a pressão? Ou algo mais? Então eles a viram. Não era uma criatura marinha ou uma formação geológica. Era uma estrutura. Inicialmente um borrão indistinto no sonar, que se tornou cada vez mais claro à medida que se aproximavam. Ruínas antigas, aparentemente esculpidas em uma rocha escura e desconhecida, emergiam da escuridão, formando um complexo labirinto de arcos e pilares. Não havia explicação geológica para aquilo. Era artificial, monumental, indícios de uma civilização perdida, ou, o que era ainda mais perturbador, algo que desafiava a própria definição de civilização. A anomalia que Sofia havia detectado nos dados se intensificou, pulsando agora como um farol de energia, emanando do coração daquelas ruínas. Não era um sinal. Era uma presença. Enquanto a equipe estava paralisada pela magnitude da descoberta, um choque ainda maior atingiu Sofia. Uma mensagem criptografada piscou em seu monitor pessoal, vinda de uma fonte externa. Era de Ricardo Mendes. As palavras eram frias, calculistas, revelando uma série de sabotagens sutis que haviam comprometido a integridade do Nautilus Duns, incluindo a falha que acabara de ocorrer. Ele não estava apenas cético. Ele estava ativamente trabalhando contra ela. A corporação que o financiava não queria a descoberta, mas a exploração daquela energia. E para isso, Sofia e sua equipe eram descartáveis. O pior, a mensagem insinuava, era que Ricardo tinha conhecimento sobre o verdadeiro destino do pai de Sofia, algo que ele havia encoberto por anos. A dor da traição foi esmagadora, misturando-se ao pavor da situação iminente. Ricardo, Sofia murmurou, sua voz embargada. Ela confrontou o engenheiro e o biólogo, mostrando-lhes a mensagem. A incredulidade rapidamente se transformou em fúria. Divididos entre a lealdade a Sofia e o choque da revelação, a equipe estava em um impasse. O biólogo, com o rosto pálido, gaguejou sobre as implicações. Enquanto discutiam, um baque violento sacudiu o submersível. Uma das escotilhas de manutenção cedeu, liberando um jato de água gelada. O Nautilus II estava danificado, suas defesas comprometidas, e eles estavam presos a milhares de metros de profundidade. A estrutura antiga, como se despertada pela intrusão, começou a reagir. A energia pulsante intensificou-se, emitindo um zumbido grave que reverberava através do casco, e as ruínas pareciam ganhar vida, liberando uma força desconhecida, ancestral. Eles haviam despertado algo, e agora enfrentavam as consequências de sua audácia. A água gelada jorrava para dentro do submersível avariado, o caos instalando-se rapidamente.
O engenheiro leal, sem hesitar, atirou-se em direção à escotilha danificada, lutando contra a pressão implacável para selar a fenda. Seus músculos retesavam-se sob o esforço, o rosto contorcido pela determinação, enquanto o jovem biólogo idealista, superando o medo inicial, começou a auxiliar, passando ferramentas e mantendo a calma sob a orientação de Sofia. Era um balé desesperado de sobrevivência, cada segundo uma eternidade. Sofia, com a mente fervilhando, tentava entender a dimensão da ameaça que a estrutura antiga representava, enquanto a energia pulsante se intensificava, transformando as ruínas em um farol vibrante de luz e som. Foi nesse momento de pânico que Ricardo Mendes, com os olhos fixos na estrutura que parecia ganhar vida, finalmente quebrou. A fachada de ceticismo e frieza desmoronou, revelando um homem atormentado pelo peso de seus segredos. Com a voz embargada e lágrimas escorrendo pelo rosto, ele confessou. O pai de Sofia não havia morrido em um acidente comum. Ele havia descoberto a estrutura, a fonte de energia, anos antes. A corporação de Ricardo, ciente do potencial de exploração, havia silenciado o pai de Sofia para manter o segredo e garantir o controle. Ricardo, então, um cientista ambicioso e ingênuo, fora coagido a encobrir a verdade, prometendo-lhe recursos e proteção. A confissão ecoou na cabine, um golpe devastador para Sofia, que via a tragédia de seu pai sob uma nova e dolorosa luz. A dor da traição se misturou à raiva, mas também à compreensão. O inimigo não era apenas Ricardo, mas a ganância que o corrompera. Enquanto o engenheiro, com um último e hercúleo esforço, conseguia selar parcialmente a escotilha, estabilizando a entrada de água, Sofia, impulsionada pela verdade e pela urgência, virou-se para os monitores da estrutura. O que seu pai havia descoberto não era apenas uma fonte de energia, mas algo muito mais complexo. Os padrões de energia não eram aleatórios. Eram uma linguagem, um sistema de defesa. A estrutura não era uma ruína, mas um guardião. Um portal, talvez, ou um mecanismo de proteção para algo ainda maior e insondável. A corporação de Ricardo não queria apenas explorar a energia. Eles queriam o que ela guardava. Sofia percebeu que precisava fazer uma escolha, salvar sua equipe e escapar, levando consigo a prova da verdade ou sucumbir à pressão, permitindo que a corporação explorasse e destruísse o que seu pai havia tentado proteger. A escolha era clara. Com a ajuda do biólogo, que agora demonstrava uma coragem inabalável, Sofia começou a transmitir um sinal de emergência codificado, não apenas para resgate, mas para o mundo exterior. Ela expôs as ações de Ricardo, a corrupção da corporação e a verdadeira natureza da estrutura. Ricardo, após sua confissão, não ofereceu resistência. Parecia aliviado por finalmente se libertar do fardo. Enquanto o sinal era enviado, o submersível, com seus sistemas remendados, começou sua ascensão lenta e perigosa. A equipe conseguiu escapar por pouco. O Nautilus II, maltratado, emergiu à superfície, trazendo consigo não apenas seus ocupantes, mas também evidências irrefutáveis da estrutura, das ações da corporação e do crime contra o pai de Sofia. A história explodiu na mídia global. Ricardo Mendes foi exposto, enfrentando as consequências de sua cumplicidade. A corporação, sob escrutínio intenso, viu seus planos desmoronarem e sua reputação ser destruída. Sofia, agora uma heroína relutante, redimiu a memória de seu pai, cumprindo a missão que ele não pôde completar: proteger o mistério da fossa. A Fossa das Marianas, no entanto, permaneceu em grande parte inexplorada, seus segredos ainda intactos, guardados pela estrutura ancestral. A verdade foi revelada, mas a humanidade mal arranhou a superfície do que realmente existe nas profundezas. Sofia Almeida, a cientista que ousou olhar para o abismo, havia provado que a verdade, por mais sombria que fosse, sempre encontraria um caminho para a luz.
e que alguns mistérios, talvez, deveriam permanecer intocados.